Bom dia a todos e todas. Estamos aqui para a nossa aula que continua na unidade 4, com Devir Humano, Valores e Educação, parte 2. Como nós havíamos combinado, esse módulo seria dividido porque entendemos que a questão do valor, a questão da educação e do devir merecem um tratamento um pouco mais alongado. E foi pensando nisso que nós fazemos essa primeira pergunta. Você se considera um ser ético-político? Você já parou para pensar o que significa ser dentro de um contexto social ético e político? Que ações na sua vida cotidiana podem o identificar como um agente ético-político? O que você acha que você faz no seu dia a dia que o identificam como um ser ético-político? Ora, num primeiro olhar, nós podemos dizer o seguinte, já aqui, todo trabalhador empregado no modo sistemático, ele já é um cidadão. Ele, portanto, já é, por si, um agente político. A ação de trabalhar é uma ação política que o identifica como um agente político. Agora, e o estudante menor de idade? Ora, estudar também é um ato de trabalho, é um ato de se elevar no conhecimento. Não é à toa, não é, que nós vamos ter na língua francesa aluno, não é? Que se nós fôssemos levar o pé da letra para o português significaria sem luz. No francês, aluno chama-se élève, aquele que está em elevação, a mesma palavra para o verbo elevar. Portanto, nós vamos dizer que o que identifica aquele que estuda como um cidadão ético-político é o ato dele estar se preparando para tornar-se um cidadão no contexto social propriamente dito. Nesse caso, o estudante é aquela pessoa em devir, em construção, aquela pessoa que se eleva, ou, no bom português, o aluno é aquele que deixa a treva, deixa de estar sem luz e encontra-se na luz do conhecimento. Vamos perceber como é, então, que a educação passa a receber, não é, um valor diferenciado nessa construção do devir humano. Ser político, assim, nós vamos dizer que é igual a ser cidadão. Como cidadão, você tem direitos e em relação a esses direitos é igual a todos os homens e mulheres que pertencem ao mesmo Estado. Eu vou parar aqui, né? Me responda aí no seu caderno, fazendo uma anotação, fazendo uma observação. Ele diz aqui que o cidadão é igual a todos os homens e mulheres que pertencem ao mesmo Estado. Mas no Estado, todos são iguais? Essa é a primeira questão que nós temos que colocar. Lógico que não. Um Estado, ele é feito de pessoas que podem ser responsabilizadas e de pessoas que não podem ser responsabilizadas. Então, isso aí já é uma desigualdade. Um Estado, se nós formos falar legalmente, ele é feito de pessoas que podem ser imputadas, ou seja, responsabilizadas pelos seus atos, enquanto existem outras que não. Existem outras que precisam ser encaminhadas, educadas para o caminho da responsabilidade, para depois se tornarem, olha aí o nosso tão bom e velho devir, para depois se tornarem, não é, agentes sociais imputáveis e
responsabilizáveis por todos os atos. Aí, você já vai ter aqui, seguindo o nosso slide, já encontra um primeiro valor pelo qual pode valorar a dimensão política do dever humano, a igualdade de direitos. Ora, mas eu insisto, nós temos que considerar que a sociedade, ela não é igual, porque ela é composta de pessoas diferentes. A sociedade, ela é feita de crianças, de homens, de mulheres, de adolescentes, adultos, idosos, de portadores de necessidades especiais e por aí vai. Nós vamos encontrar um cenário extremamente diverso dentro da sociedade. Então, ao falar de igualdade, eu tenho que me perguntar, dentro dessa sociedade, quem são os iguais? Não é? Então, nós vamos ter aí um quadro em que uma parcela da sociedade é igual em direitos. E por essa parcela ser igual em direitos, ela tem que se responsabilizar por aquela que necessita ser tratada como igual, mas que ainda não é igual, né? Vamos ver como é que a gente resolve isso, não é? É através da política. Quando nos referimos ao governo, a atividade de alguns profissionais, olha aqui a palavra alguns profissionais e as reivindicações coletivas e sociais, usamos a palavra política para nos reportarmos a ações que envolvem poderes de decisão e se realizam nas formas institucionalizadas, estados, partidos políticos, organizações sindicais. Tá? Isso aqui está lá na Marilena Chaui. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Que são alguns profissionais, que são algumas pessoas na sociedade que podem se manifestar. Ora, quando nós temos uma sociedade em que a educação básica não está indo bem, não é a criança que vai se manifestar exigindo que o governo dê condições. Porque a criança, ela chegou naquele mundo e encontrou tudo do jeito que era. Ela é o que nós vamos chamar exploradora. Então, o que tiver à frente dela é o que ela vai explorar. Ela não vai ainda questionar. Mas ela tem seus pais, ela tem seus responsáveis, ela tem as pessoas que gostam dela, ela tem a sociedade que deve se responsabilizar pelo desenvolvimento na infância. Não é à toa que nós temos aí o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é verdade? Por que isso? Porque nós, como sociedade responsável e organizada, temos que nos preocupar com o direito e a satisfação e o desenvolvimento adequado das crianças, porque estas crianças são pessoas em desenvolvimento, né? Então, veja bem, eu vou ter que não é a criança que vai reivindicar, são alguns profissionais. Que profissionais é que costumam reivindicar pela melhoria na educação? Geralmente são os professores, mas a minha questão é, a educação é um problema só da classe professoral? Não, nós vamos ter que entender que a educação, ela é uma questão, eu não costumo dizer problema não, eu costumo dizer que ela é uma questão de responsabilidade social. As pessoas que estão no contexto social elaborado, as pessoas que são responsáveis, as pessoas que têm filhos, as pessoas que têm sobrinhos, as pessoas, enfim, que têm relação com criança, seja de que forma for, seja a criança da sua amiga, seja a criança do seu vizinho, mas você sabe da necessidade que aquela criança tem de escola,
de conhecimento, você é responsável pela educação. Então, quando um professor sai e reivindica uma melhoria na educação, ele não deve ser rechaçado pela sociedade, ele deve, na verdade, ser apoiado por todos, porque a educação, ela é uma questão social ampla, ela não é uma questão social de uma classe profissional. Você vai, inclusive, perceber isso na própria LDB, que a LDB não restringe nem ao professor, nem à escola a questão da educação. Ela vai dizer que todos nós, todo cidadão, toda cidadã é copartícipe na ação de educar. Exatamente porque, como nós pudemos ver na aula anterior, a educação, ela toma dois caminhos. Ela tanto é um modo de ensinar e desenvolver uma habilidade, uma competência, quanto ela é formadora do caráter humano. Não é? E o que é, então, política? Disso tudo que nós estamos falando, nós vamos dizer que quando nos referimos à administração de instituições públicas ou privadas, a palavra política é usada para indicar que organizar e gerir uma instituição envolve questões de poder. Não é? Então, toda instituição pública, não é, ou privada, ela é organizada. Vamos falar de novo, vamos seguir de novo com a escola. Não importa se a escola no Brasil é pública ou se ela é privada. Todas elas têm que responder à LDB e ao MEC. A MEC, né? E a sua lei máxima, que é a LDB. Então, veja, toda a escola, ela tem que estar submetida a esse quadro. Ela tem que corresponder aos conteúdos, não é? Às diretrizes de base, aos temas transversais, tudo isto se relacionando, se reportando ao governo federal. Não interessa se ela é pública, se ela é privada. E aí nós vamos encontrar aqui a palavra organizar, gerir, não é? Ora, quem organiza, não é, uma instituição, seus diretores, eles têm que gerenciar as ações que estão ocorrendo ali. Isso a gente não faz sem ordem, sem organização. Isso só se dá a partir de um sistema extremamente organizado. Por isso que nós vamos chamar político, porque política é uma palavra que você não pode dissociar da palavra ordem. Como nós dizíamos aqui, em face das explicações anteriores, observamos que o exercício político, tanto no sentido da atividade profissional quanto na administração institucional, está atravessado pela palavra ordem. É a palavra ordem que vai determinar a política. Mas, professora, ordem é uma palavra dúbia. Não é? O que é que eu quero dizer com isso? Ela é uma palavra que causa equívoco, porque eu tenho tanto ordem no sentido de organização, não é? Como eu tenho ordem no sentido de mandar, quando eu ordeno alguém a fazer algo. Veja que esses dois sentidos se aplicam ao contexto político, ao exercício político, porque nós não conhecemos ainda na nossa estrutura uma instituição que não tenha uma hierarquia. Essa hierarquia tanto é um modo de organização, quanto ela é um modo de níveis de poder. Por isso, a palavra ordem se faz importante. Então, o que é política? A atividade política implica participação consciente e organizada de amplos setores da sociedade. Disto decorre a existência de projetos e programas que fixam os objetivos imediatos e imediatos. Vou explicar direitinho isso aqui para vocês, né? Bem como os meios ou métodos para realizá-los. Mas vamos voltar aqui para o começo do slide
do Vasque. Ele diz que é participação consciente. Então, política não é qualquer participação. Como nós dizíamos ali no comecinho da nossa atividade, dentro de uma sociedade, existe um grupo apenas de pessoas que pode, não é, então, participar da vida política, que são essas pessoas responsáveis e conscientes dos seus atos. Veja que o próprio Vasques destaca aqui para nós. É uma participação consciente. Como é que eu participo conscientemente? Quando eu sei o que eu quero, quando eu sei o que é que eu quero combater, quando eu sei o que é que eu quero melhorar, quando eu sei o que é que eu quero atingir. Ou seja, a minha participação é consciente quando eu consigo desenhar objetivos. Quando eu, como cidadão político, como cidadã política, tenho uma visão social do que dentro dessa sociedade precisa ser melhorado. Eu posso olhar para a saúde, eu posso olhar para a educação, para a infraestrutura, para a distribuição da renda, eu posso olhar para diversos setores. Eu vou poder dar conta de tudo? Não. Eu tenho que ter consciência de qual é, no momento, o que eu acho que deve ser o mais investido, o mais atacado. Então, é nesse sentido que a minha participação torna-se consciente e organizada, porque eu não posso sair defendendo todas as bandeiras. Eu posso apoiá-las, mas eu não posso defender todas, porque eu tenho que ter um objeto conhecido, saber o que eu quero com aquele objeto e saber quais as respostas eu posso esperar. Aí ele vai falar aqui, olha, a existência disto decorre a existência de projetos e programas. Ora, se eu me dedico a uma pasta, é claro que eu vou desenvolver projetos para ampliar as ações que dizem respeito a isso. Então, isso vai aumentar a minha participação política e vai tornar essa participação política cada vez mais consciente. Né? Dessa maneira, sem excluir que ocorram também atos espontâneos dos indivíduos ou grupos sociais, a política é uma forma de atividade prática, organizada e consciente. Veja, então, política, como vai dizer o Vasques, é uma forma de atividade prática, organizada e consciente. Aí, muitas vezes você diz assim, professora, mas a gente, dentro do nosso quadro político, a gente não percebe muito isso, não. A gente vê muita desorganização nos órgãos e tudo. Mas por que que isso está acontecendo? Porque falta isto que nós estamos aqui defendendo desde a nossa primeira unidade. É a educação como ferramenta de um devir, ou seja, como ferramenta transformadora, como ferramenta de conscientização, de abertura de horizontes para uma sociedade. Nós voltamos a repetir aqui para você. O progresso social, ele só acontece quando há reflexão. Ele só acontece quando a educação reflexiva ultrapassa. Sem isso não ocorre progresso. É por isso que nós vamos sentir essa angústia que parece que está desorganizado, mas não está desorganizado não. Está bem organizado. Falta apenas que nós tomemos pé, consciência e comecemos a participar onde nós consideramos que precisa de maior atenção nossa como cidadão e como cidadã. E o que é ser cidadão? Em face do conceito de política, podemos afirmar que o Estado, por meio dos profissionais da política, é sozinho responsável pelos programas de política pública que favorecem a cidadania? Claro que não, não é? Então, primeiro porque quem são os profissionais da política? Eu vou ter aí
uma distinção. Quando eu falo profissionais da política, eu estou falando daquelas pessoas que se candidatam a cargos públicos, não é? Como deputados, vereadores, governadores, presidente. Essas pessoas nós vamos chamar que são os profissionais políticos. Entretanto, todo profissional político é um cidadão, mas nem todo cidadão é um profissional político, né? Veja bem, eu sou uma cidadã, eu tenho ação política, mas eu não sou uma profissional, porque eu não me candidatei a nenhum cargo. Deu para entender? Então, veja bem, todo, né, todo profissional político é cidadão, mas nem todo cidadão é um profissional político. Na medida em que profissional político é aquele que se candidata a cargos públicos, de vereador, de senador, de deputado estadual, federal, enfim, não é? Então, olhando isso, veio a nossa pergunta. O Estado, né? Podemos afirmar que o Estado, sozinho, é responsável pelos programas de política pública que favorecem a cidadania? Não, é claro que não. E por que não? E por que não? Espera aí que ele tá aqui. E por que não? Porque ser cidadão é entender-se como agente social responsável pelos desenvolvimentos pessoal e coletivo. Ser cidadão é agir em prol do bem-estar político e social da coletividade, tá certo? Então, o Estado sozinho, ele não é responsável pelas ações políticas. Nós, como cidadãos, como cidadãs, temos a obrigação de nos envolvermos e apresentarmos soluções para resolver o problema da política. Nós vamos ter, na história da filosofia, eu gosto de abrir uns parentezinhos. Na história da filosofia, nós vamos ter um caso muito interessante. Platão, antes de Cristo, né, século 3, 4 antes de Cristo, era, no que concerne à educação, no que diz respeito à educação, era opositor de Homero. Por quê? Ora, porque Homero educava a sociedade grega e até nós, né, recebemos ainda os influxos dessas luzes, desse ensinamento, né? Ele ensinava através de mitos, não é? De histórias fantásticas, não é? Veja aí o exemplo Ulisses, não é? Que se amarra no mastro para não ouvir o canto das sereias e ser seduzido por elas, né? O Ciclope, que era o homem de um olho só. Então, todas essas histórias homéricas que estão lá na Ilíada e na Odisseia, era o modo como a sociedade grega era educada. Platão se opôs a isso. Platão vai dizer o seguinte: ora, o cidadão, para ser um governante, para ser um homem político, para ser de Estado, ele deve ser educado dentro da realidade, dentro da verdade, e não com fantasias. Platão disse isso e foi para o canto dele? Não, nada disso. Ele escreveu um maior tratado de educação que se conhece no Ocidente até hoje, que é a República, ou sobre a educação de Platão, né? Na República, Platão vai estabelecer todo um método de como o cidadão deve ser educado para se tornar um cidadão governante, para se tornar isto que nós vamos chamar hoje de profissional político. Quer dizer, ele viu o problema e se manifestou e mostrou uma solução. É isso que falta para nós. Nós todos somos cidadãos. Entretanto, nós criticamos o governo, nós dizemos que fulano não é isso, que fulano não presta. Somos, às vezes, até vulgares nos nossos julgamentos. Mas quantos de nós para
e estabelece uma reflexão séria sobre isso e aponta uma solução para esses problemas. Não. Geralmente nós criticamos, aí nós voltamos lá para o nosso canto e deixamos a coisa correr do mesmo jeito e ainda nos escondemos atrás daquela fantasia de que isso é assim mesmo, isso não muda. O que é uma mentira, porque se as pessoas mudam, vão mudando, uns vão morrendo, outros vão nascendo, é claro que as coisas mudam. Por que não mudaria na ação política? Não muda muitas vezes porque nós nos acomodamos. Então, veja bem, ser cidadão é entender-se como agente social responsável pelo desenvolvimento pessoal e coletivo. Ora, nesse sentido, se eu sou agente, eu tenho que agir, eu tenho que participar. Ser cidadão é agir em prol do bem-estar político e social da coletividade, não é? Então, o que é ser cidadão? A igualdade de direitos, a cidadania, contudo, deve contribuir para o devir humano, que é essa mudança que a gente está falando, né? Você não pode dizer que eu não me envolvo em política, porque política não dá em nada, isso é assim mesmo. Não, nada disso. Nós vamos ter agora em outubro, não é? Um pleito eleitoral onde nós vamos poder exercer a nossa cidadania. E nós temos que nos envolver nisso de modo consciente, de modo aberto, de modo sincero, mas prevendo tanto o nosso bem-estar quanto o bem-estar coletivo. Ou seja, isso que nós vamos chamar de devir humano. O devir humano, até lembrando a nossa aluna Rosiane, não é, que queria muito falar sobre devir humano, só para lembrar, devir humano é exatamente essa chegada transformadora. Este ser que diz, eu vou para a ação porque eu me arrisco a ver qual será a consequência dessa ação, não é? Assim, nós vamos ter que o mundo humano é criado e produzido social, cultural e historicamente. Logo, o Estado e os direitos também foram inventados como forma de organizar a vida social e não existem sem cidadãos, né? O Estado, o poder e os direitos são elementos do devir humano. Bom, dá uma olhadinha. Está lá na nossa apostila, que eu insisto, leia esse conteúdo integralmente. Mas eu quero voltar para cá. O mundo humano é criado e produzido social, cultural e historicamente. Aí eu paro bem aqui e pergunto para você, meu aluno, minha aluna, que está aí do outro lado, nos atendendo, não é? Nos assistindo. Quem são as pessoas que produzem social, cultural e historicamente? Somos nós, os cidadãos, aquela parcela que é capaz de se responsabilizar dentro da sociedade, não é? Como é que nós organizamos a nossa vida social? Olha que ele mesmo diz, não é? O Estado de Direito também foram inventados como forma de organizar a vida social e não existem sem cidadãos. O Estado, o poder e os direitos são elementos do devir humano, ou seja, nós, agentes sociais, cidadãos, sejamos profissionais políticos ou não, é que somos os agentes transformadores. E isso se dá, também dentro do tempo. Isso se dá historicamente. Torna-se fácil perceber que a vida política é uma malha tecida pelo envolvimento responsável dos cidadãos nas instituições com o objetivo de criar, efetivar e transformar as formas de sociabilidade. Isso torna-se possível pelo exercício da cidadania, que é o que nós vamos fazer em outubro.
É um exercício de cidadania, nós vamos poder votar, escolher nossos representantes. Isso não é um ato qualquer. Isso não é um ato para você fazer e em seguida você ir beber. Esse não é um ato para você na véspera encher a geladeira de cerveja. Nada contra, né? Sem puritanismo, mas é um ato para você refletir, para você pensar, porque é essa sua escolha que determina o tipo de sociedade que nós vamos ter, não é? Então, qual é o objetivo das instituições? É criar, efetivar, olha aqui o devir, e transformar as formas de sociabilidade, não é? É essa transformação que nós temos o poder de operar numa primeira via pela educação e numa segunda via na oportunidade da eleição. O Estado, por isso, não pode ser considerado como algo alheio e privado em relação aos cidadãos. Uma visão dessa estaria alienada. É claro que não pode. O Estado, ele é de todos. Olha, ele diz aqui, não pode, né, ser considerado como algo alheio e privado. O Estado, ele é nosso. Por quê? Porque nós, cidadãos e cidadãs, é que formamos o Estado, é que transformamos, é que lhe damos alimento cultural, alimento histórico e lhe damos sedimentação e força social. O Estado, territórios, leis e instituição é político e tudo que está sob sua guarda é público. Sendo público, pertence a todos os cidadãos, que nós seguimos aqui, não é? O Estado é público, tá aqui. O que quer dizer esse público? Que ele é de todos. Mas aí eu paro e faço só um questionamentozinho. Tem vezes que a gente chega num lugar, uma escola pública, por exemplo, aí tá lá, a cadeira quebrada, o banheiro estragado. Aí eu paro, às vezes eu faço esse questionamento dentro da sala de aula. Mas vem cá, na sua casa, você quebra o vaso? Você quebra a cadeira? Não é? Por que que você não quebra? Porque você paga por aquilo diretamente. É essa visão que nós temos que alargar para o momento público. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos que estamos pagando ao público. Nós entendemos que o público nos é dado e não é. O público, a escola pública, ela é a escola mais cara que existe. Porque ela sai dos nossos impostos, ela é paga por todos nós. Então, nós temos que cuidar dela. Nós temos que educar a nossa criança a perceber que aquilo é um patrimônio dela. Ela vai usar esta mesa, né? Ela vai usar esta cadeira. Entretanto, vem outra que depois vai usar. Então, ela tem que saber cuidar. Porque aquilo não é dela para ser destruído, é dela para ser elemento de construção, é dela para ser elemento de colaboração, de contribuição. Então, essa ideia do Estado público, ela deve ser fomentada pela educação como algo que é de todos, mas que não deve ser destruído, ao contrário, que por ser de todos, ele deve ser preservado, igual como nós falávamos da natureza, né? A questão da natureza, ela hoje mudou-se a ideia, nós não temos só que usar e dominar, nós temos que preservar. Assim é o público, nós não temos só que usar, nós temos que saber preservar a coisa pública, a res pública. Por quê? Porque isto, res pública, é a coisa de todos, é a coisa de que todos nós precisamos, não é? Então, cada cidadão tem responsabilidade, olha a nossa palavrinha aqui aparecendo de novo, para cuidar, conservar e transformar as coisas públicas e o próprio Estado, tanto quanto é criado para melhorar a vida humana. Deixa eu explicar uma coisa, quando eu tenho esse idem aqui, é porque está na mesma página lá da apostila do Profuncionário, tá? Então, política, devir, educação e cidadania. Nós vamos concluir dizendo que a educação é a malha central que possibilita
a formação para a cidadania. A educação é o motor da transformação. A educação é a abertura originária para a formação e a ação política. Essas três afirmações eu quero explicar de modo distributivo. Como é que eu vou explicar isso de modo distributivo? Eu vou dizer que a educação é a malha central que possibilita a formação para a cidadania. Se eu retirar da educação, da sociedade, o direito de educação, eu não terei condição de formar cidadãos. Então, veja, a educação não é responsabilidade apenas dos professores, uma vez que ela tanto é formadora de ofícios quanto de caráter. Então, por isso que eu digo que ela é a malha central da formação e da construção social. O cidadão, olha aqui, todo cidadão é assim responsável pela educação. Já no segundo momento, eu vou dizer que o ensinar e o aprender são basilares para a formação da cidadania. Portanto, o meu local de trabalho deve ser também o lugar para aprender e ensinar. O exercício da cidadania, ele é atravessado pelo dever, pelo trabalho, mas se eu não tenho a educação, eu não tenho nenhuma das outras matrizes. Portanto, nós vamos voltar e dizer que a educação é essa malha central que forma o tecido social, do qual nós somos os cidadãos e cidadãs. A educação, né, é ferramenta primeira e última para a abertura da reflexão humana. E a reflexão é, por sua vez, a base para a ação política. Daí nós vamos dizer, quando a educação ela ensina ofícios, ela deve prever também o desenvolvimento do caráter reflexivo. Porque uma educação que apenas se preocupa com o ofício, ela se torna mecânica. Ela não cria, ela não desenvolve o caráter cidadão, o caráter cidadã. Ela apenas torna robôs, coloca robôs humanos dentro da sociedade. E isso nós não queremos. A política, sendo ação humana organizada e ordenada para atender o bem coletivo, deve fundar-se em uma educação reflexiva. Volta aqui nosso aspecto, a fim de efetivar suas intenções com o apoio de cidadãos e cidadãs responsáveis por si e pelas gerações futuras. Voltamos a nos preocupar em ter uma educação reflexiva, uma educação para o cuidado, na medida em que nós temos aquilo que Max Scheler vai chamar uma vida eterna. Quem vive eternamente somos nós? Não, é a humanidade. Eu saio daqui, deixo de usar essa mesa, vem outro professor, vem outro aluno e a utiliza, não é? Então eu tenho que preservar isto aqui, pensando em quem vem depois, pensando no devir, pensando nas ações posteriores. Você se torna cidadão pela participação e pela responsabilidade que tem com as coisas públicas, mantidas ou não pelo Estado, pertencendo a todos os cidadãos. A todos os cidadãos. Assim, não é? Nós vamos ter que eu tenho que ter um cuidado originário, um cuidado mais acabado com tudo que diz respeito ao desenvolvimento social, a fim de que eu possa garantir um desenvolvimento e o aproveitamento melhor da geração posterior. Não é? Nesse caso, a educação escolar não é uma caridade do Estado, gostei muito disso aqui, mas um direito dos cidadãos do que são
dos que são corresponsáveis pelo que o Estado faz. Volta lá o começo da nossa conversa. A educação não é uma preocupação de uma classe profissional, mas é uma preocupação de toda a coletividade social, ok? E assim, nós vamos começar a caminhar para o encerramento dessa nossa aula, a qual nós esperamos, não é, que você tenha aproveitado e que você adote uma posição reflexiva. Quando começarmos a nossa atividade, eu espero que você, meu aluno, minha aluna, meu aluno e minha aluna, né? Eu me atrapalhei aí um pouquinho. Eu espero que você leia a nossa apostila integralmente e eu vou pedir que você analise o sumário dessa apostila. E por que, professora, que tenho que ler o sumário dessa apostila? Porque eu quero que você entenda como o devir se relaciona com cada traço do que foi tratado aqui. Que traços são esses? Educação, trabalho, política e cidadania. Tá certo? Quando você for fazer sua redação, a que nós pedimos ali na atividade, eu espero que você, primeiro, perceba qual é o seu papel. Eu estou sendo cidadão? Se eu sou cidadão, que tipo de cidadão eu sou? Um cidadão participativo ou um cidadão passivo? Faça esse exame de consciência e tenha uma participação política na vida profissional, na vida social, também consciente. Fica aqui o meu bom dia e o meu agradecimento pela atenção de vocês, com votos que tenhamos aí mais um bom jogo de Copa e que nós sejamos hexa, né? Afinal de contas, estamos nessa torcida aí há tempo. Obrigada a todos e a todas. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui de volta para a correção da nossa atividade, né, que apresentamos ali na nossa aula 6, que falava sobre educação, política, cidadania, que todas essas categorias se relacionam com aquilo que nós estamos falando desde o início dessa nossa unidade, que é o devir, a transformação melhor, o melhoramento do ser humano a partir de suas capacidades naturais, não é isso? Então, eu quero começar mandando um abraço especial aí pelas tutoras que têm nos apoiado, a Luciane, a Neuza, a Maria Luzia, a vocês todos e aquelas que eu não falei aqui, aqueles que eu não falei aqui, o meu cordial abraço. Hoje vocês estão aí, eu acredito, também torcendo pelo Brasil, né? Mudei até o figurino, coloquei aqui um verde e amarelo e quero mandar as saudações especiais nesse dia de jogo para todos nós e contar mais uma vez com o apoio dessas tutoras maravilhosas que têm colaborado para que nossa aula tenha um resultado positivo com os alunos, né? Eu vi ali que a aula da educação e a questão da formação do professor tem causado polêmica. Isso é bom. Isso é bom, isso nos movimenta como cidadãos, nos movimenta como os requerentes de uma sociedade melhor. Ao lutar para me formar, para estudar, eu não estou lutando só por mim, eu estou lutando por todo um contexto social e político de melhoramento. Eu quero que toda a sociedade melhore. Dizia Sartre, não é? Quando eu escolho, eu carrego a humanidade nas minhas costas. Mas essa escolha, vamos aqui para a nossa primeira questão, ela tem que ser uma escolha responsável. Nós pedimos para que vocês, alunos e alunas, estabelecessem a relação entre educação e a cidadania. Como é que eu realizo essa relação? Ela não é uma relação difícil, mas como apontou uma de nossas tutoras, uma das nossas colegas ali, ela nem sempre se realiza.
não é? Nós estamos no contexto da educação, no contexto escolar, mas nós ainda estamos matrizados, ainda estamos apoiados no caráter capitalista da ação. Então, se o meu horário não está batendo para cumprir a carga horária, não interessa se eu estou estudando. Estudar parece-me que ainda está em segundo plano, que não deve ser visto desse modo, não é? Então, educação para a cidadania. Aqui nós vamos dizer que você se torna cidadão, olha aí, pela participação e pela responsabilidade. Essa palavra aqui, ela é fundamental para que nós possamos nos entender como cidadãos dentro de um contexto social. Não é só eu exigir, não é só eu dizer que quero algo ou apontar o dedo dizendo que algo está errado. Eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu faço e tenho que ter responsabilidade por modificar esse quadro. Na medida em que eu conheço, na medida em que eu sei, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso simplesmente apontar o erro e deixar lá, ficar passivo naquele erro, manter a coisa como está. Não, nada disso. Eu tenho que ter responsabilidade e essa responsabilidade, ela é ação. E qual é a primeira ação que eu devo ter? O cuidado com a coisa pública, o cuidado com a res pública, o cuidado com aquilo que é de todos nós, que é de pertença de nós no modo eterno. Eu paro de usar, outro vem e usa. Então, veja, a responsabilidade que se tem com as coisas públicas, mantidas ou não pelo Estado, pertencendo a todos os cidadãos. Mas eu não falo só do cidadão presente, eu aqui quero que vocês lembrem que toda hora chegam novos cidadãos na sociedade. Toda hora nós temos uma levada de jovens, não é? Completando 21 anos e, portanto, assumindo uma responsabilidade completa sobre suas ações. Não é? Questão 2. Apresente uma definição de política. Quando nós fizemos nossa atividade, nós analisamos que existia a visão da política como profissão, que é o que nós vamos dizer, os profissionais da política. Quem são os profissionais da política? São as pessoas que se candidatam aos cargos públicos, de vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República e etc. Essas pessoas, elas são aquilo que nós vamos chamar de profissionais da política, porque elas se preparam para o jogo político, não é? Entretanto, toda pessoa responsável, com capacidade racional e com poder legislativo, ou seja, que pode exercer o sufrágio universal, que pode votar, todas essas pessoas são políticas. Na sua ação, na minha ação, na ação do meu colega profissional, nós demonstramos o nosso poder político, certo? Então, política é uma ação que envolve todas as pessoas com capacidade para se responsabilizar e organizar-se dentro do contexto social. Esta aí não precisa eu ser político profissional, basta eu ser cidadão. Então, eu posso dizer que todo profissional, todo cidadão é político, mas só o profissional político exerce, não é, a atividade política. Então, nesse contexto, todo profissional político é cidadão, mas nem todo cidadão é um profissional político. Embora o círculo abarque a todos, todos nós temos a atividade e ação política na medida em que nós estamos no exercício de um contexto social, em que nós temos uma profissão ou que nós estamos dentro de uma escola. Tudo isso é política. E aí nós vamos ter aqui que, como cidadão, você tem direitos em relação a esses direitos é igual a todos os homens e mulheres que pertencem ao mesmo Estado. Aí se encontra o primeiro valor pelo qual pode valorar a dimensão política do dever humano,
a igualdade de direitos. É isso que se busca. O único cuidado que nós temos que ter é que a sociedade ela não é igual. Ela é composta de pessoas que podem se responsabilizar e daquelas que não podem, tá certo? Só esse cuidado aí que a gente tem que tomar. A questão 2, né, nós vamos ter que a atividade política implica também participação consciente e organizada de amplos setores da sociedade. Disso decorre a existência de projetos e programas que fixam os objetivos mediatos e imediatos, bem como os meios e os métodos para realizá-los. Considerando o devir a educação como formadora de ofício e do caráter humano, faça uma redação contendo 15 linhas sobre a importância da educação para a cidadania. Ora, ali mesmo no chat, nós já temos elemento para essa redação, porque pelo chat eu percebi que vocês estão percebendo o problema e a dificuldade que é para você estar na sua formação, que é a dificuldade que você está tendo de aliar trabalho e formação. Veja, pense essa sua situação do modo como você estava pensando ali no chat e faça essa redação de 15 linhas se posicionando e, para o bem, não é? Aponte uma possível solução para o problema que você está enfrentando. Isto vai ser muito bom. E você, mais uma vez, lembrando que essa atividade de redação, ela é uma atividade que tem a ver lá com o seu memorial. Ela é para você exercitar o seu pensamento, a sua escrita e a mensagem que você quer passar de modo coordenado e de modo melhorado. É por isso que a gente pede essas redações sempre em todas as nossas atividades. E aí a questão 4. Comente como você entende a palavra ordem no contexto da ação política. Ora, veja bem, a ordem, tudo que eu faço, eu posso dizer que tem política, porque tudo se estabelece uma ordem. Veja, eu gosto sempre de tomar o exemplo da casa da gente. Quando nós temos a hora de sair para o trabalho, nós temos a hora de voltar para o almoço, quem vai preparar aquele almoço, tudo isso tem que ser coordenado. Se uma pessoa no seu trabalho diz assim, olha, eu não vou fazer isso, em cima da hora, ela quebra a harmonia daquele círculo, a harmonia daquela ordem, e aí perturba todos os outros quadros, não é verdade? Então, eu posso dizer, pensando na palavra ordem como organização, que tudo na vida humana é política, tudo na vida humana gira em torno de política. Por outro lado, eu posso entender também ordem como mandamento. Como é que a política exerce o seu mandamento? Ora, nós podemos perceber, nós temos uma Constituição Federal, não é? Nós temos os códigos profissionais, nós temos várias ferramentas que nós vamos chamar de éticas codificadas, que são essas declarações, esses códigos, as constituições, tudo isso chama-se ética codificada, não é? Para nos orientar, para nos ordenar de modo coerente dentro da vida política e social. E isso se dá com ordem. Eu não posso temer essa palavra. Eu não posso temer essa palavra. Ao contrário, essa palavra, ela tem que ser pertinente à minha vida. Ordem quer dizer organizado? Em algumas vezes sim, mas a organização, ela passa por um processo subjetivo. Cada um se organiza considerando o seu modo de vida, considerando suas necessidades pessoais. Agora, a ordem não, a ordem ela é objetiva, ela tem que valer para todos. Então, nesse sentido é que eu peço que vocês comentem como você entendeu a palavra ordem e todas as ramificações que ela toma, porque nós podemos perceber lá na nossa atividade, na nossa aula, que a palavra ordem, ela não tem um sentido unívoco, ou seja, ela não tem um sentido apenas, ela se desdobra em vários outros sentidos. Assim, eu espero ter colaborado
com esclarecimentos. E eu quero pedir a você, meu aluno e minha aluna, que destaque nos nossos próximos encontros o que você gostaria de ver reforçado nessas nossas aulas. Qual temática você gostaria de estar reforçando? É o dever? É a cultura? É a educação? É o trabalho? É a relação educação e trabalho? Que aspectos seriam importantes serem analisados? Outra indicação que eu quero dar, você, funcionário da educação, leia a LDB. Se você é da educação básica, se detenha no capítulo da educação básica. Se você é da educação do ensino médio ou do ensino profissional, se detenha nesses capítulos. Mas conheça a lei que coordena e ordena, não é por assim dizer, a sua profissão e o lugar onde você está. Conheça a sua escola. Vá olhar a história da sua escola, quando ela foi fundada, quantos profissionais ela tem, quantos diretores já passaram por lá, qual é o modelo de gestão que ela está adotando, não é? Conheça a história, a geografia e a lei que está organizando a sua escola. Eu tenho certeza que a partir desse aparato e fazendo uma análise crítica sobre tudo isso, você vai chegar a um bom entendimento dentro do seu contexto social e fazer um bom alinhamento entre educação e trabalho. Muito obrigada a todos e todas e um bom jogo. Vamos lá, vamos ver se hoje a gente ganha de 3-0, não é? Muito obrigada.